Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem em casa, hein? Tá? Olha, nós vamos corrigir os nossos exercícios do capítulo 11, né? Onde nós falamos sobre a questão agrária brasileira. Aí nós vimos, né, a questão da terra no nosso Brasil, como essa terra é mal distribuída, né, gente? Como que precisamos de fazer uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terras, né? Porque nós temos terras concentradas nas mãos de poucas pessoas, nós temos muitas terras que estão ociosas, nós temos um modo de dividir as terras que não é de acordo com a população. Então, por isso, eu acredito que a gente precisa sim de uma reforma agrária, não é? Então, nós vamos corrigir aí. Primeira questão, descreva o aspecto mais marcante do subaproveitamento do espaço rural brasileiro, tá? Então, nós podemos dizer que os aspectos mais marcantes são o não aproveitamento da terra e a concentração fundiária, visto que eles aumentam a desigualdade nos campos brasileiros, tá? Agora aí, a segunda questão. No que diz respeito às questões fundiárias, dê o conceito de estrutura fundiária, expropriação e expropriação, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos de estrutura fundiária, tá? Nós estamos falando justamente de quê? É a forma como a terra se divide em propriedade de acordo com o processo histórico da área analisada e também com as leis da propriedade formuladas pelo próprio Estado, tá? A letra B, como nós falamos em expropriação, a gente pode dizer o quê? Que expropriação é a perda das propriedades rurais pelos pequenos agricultores que endividados utilizam suas terras como forma de pagamento. Claro, ficou endividado, não tem o que pagar, entrega a terra dele, ok? Agora, terceira questão. É importante que, além de distribuir as terras, no projeto de reforma agrária, o governo tome medidas de apoio aos agricultores. Por quê? Sim, né? Com certeza. Por quê? O êxito de uma reforma agrária não está somente na distribuição de terras, mas também nas medidas de apoio e assistência aos trabalhadores, tá? Quarta questão nós temos aí, leia o fragmento do texto, tá? Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Aí tá assim, letra A, interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. Então essa é a letra A, né? Então nós podemos dizer, o líder camponês, ele se refere à grande concentração de terras para a produção comercial de monoculturas. Por exemplo, a produção agropecuária brasileira, ela bate recorde de colheitas anualmente, o que não quer dizer que as disparidades socioeconômicas no país sejam reduzidas. Na verdade, essa situação é derivada muitas vezes da ampliação das terras cultivadas por poucos proprietários, que reduz o acesso de milhões de trabalhadores rurais à terra produtiva, tá? Então, estes, sem outras opções de trabalho e renda, migram para os centros urbanos, aumentando a quantidade de pessoas que sofrem com a falta de moradia e amplia a formação de favelas, tá? Letra B. Letra B tá assim, explique o que é latifúndio, tá? Então, o que é latifúndio? Bom, gente, é um regime agrário caracterizado pela concentração desequilibrada de terras que pertencem a poucos proprietários e fazem baixo ou nenhum aproveitamento físico dela, tá? Explorando-as com tecnologias obsoletas e de baixa produtividade com a mão de obra de baixo custo, tá? Então, aí vocês percebem, né, o que é essa questão, como é que é importante essa questão da questão da terra, né? Quinta questão. A questão agrária no Brasil resulta de um conjunto de problemas gerados pelo processo de acumulação de riqueza e pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária, em particular. Sobre essa questão, eu faço o que se pede.
Expresse duas características dominantes da estrutura fundiária brasileira. Então vamos lá, mostrar duas características. Nós temos aí, o Brasil possui uma estrutura concentrada e com muitas terras improdutivas. Além disso, a grande diferença regional entre as propriedades modernas e as tradicionais, tá? Letra B. Esclareça duas consequências socioeconômicas decorrentes da não realização da reforma agrária. Nós podemos dizer que a não realização da reforma agrária mantém a concentração de terras, o êxodo rural, os problemas decorrentes do inchaço urbano, a concentração de renda e o aumento de preços dos alimentos, tá? Então vamos agora responder as questões contextualizadas juntos, ok?